continuemos. Então, o loader é a primeira coisa que é executada na rota e ela utiliza um componente React para mandar o HTML para o browser. Então, na primeira vez que a rota é acessada, tudo isso daqui acontece no servidor. Tá? Não existe uma chamada AJAX, não existe o servidor mandando JavaScript para o browser vai montar tudo aquilo para só depois pedir os dados. Não é assim que funciona. O Remix ele já gera tudo no servidor e manda o HTML para o browser. Chegou no browser, o JavaScript toma conta, mas quando o JavaScript toma conta, os dados já estão carregados e a interface já pode ser utilizada pelo usuário. E isso aumenta muito a percepção do usuário que a sua aplicação é rápida, porque afinal de contas, ela é rápida. Então, veja, a tendência de um arquivo de rotas é que ele receba muito código. Veja, eu já tenho aqui duas interfaces, eu já tenho uma consulta a uma fonte externa de dados e eu tenho aqui o markup em JSX do componente. Vamos começar a tirar isso de dentro da rota, deixando-a só com os elementos que uma rota Remix espera. Então eu vou começar com as interfaces. Recortei dali, dentro da pasta app, eu vou criar uma pasta features, chamar de GitHub, e ali eu vou criar um arquivo types.typescript. Posso fechar, volto aqui, no único local que eu utilizei, ele fez o import já de features GitHub types. Então já está ficando tudo no local legal, né? Faz sentido quando você lê features GitHub types. Vamos fazer a mesma coisa com a API, mas antes eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. O payload retornado pela API do GitHub, ele tem muitas informações que eu não vou utilizar. Eu estou utilizando de tudo isso daí 4 pedaços de informação. Então não tem porquê eu retornar tudo isso daí do meu loader, sendo que eu só tenho interesse em 4 pedaços dessa informação. Na primeira vez que a rota é acessada, isso não faz a menor diferença. Por quê? Como eu já disse, o Remix ele vai juntar tudo e devolver o HTML. Então, não há problema. Posteriormente, se eu precisar fazer uma chamada AJAX a partir da aplicação React que está no browser, tudo isso daqui será devolvido. E aí eu não quero que isso aconteça. Então eu vou fazer aqui uma sanitização. User é igual. Mas na verdade não é user. Eu vou pegar um login, avatar, URL e então eu extraí deste payload aqui só o que eu quero e aqui eu vou retornar login, avatar, HTML e ok. Então veja, não, obrigado, não quero instalar nada. Veja que agora o meu payload diminuiu bastante, tá? É só o que eu tenho interesse. E quando eu trouxer o meu componente de volta, ele continua funcionando. Don't ask me again, please. Ok. Então, eu não quero ter nada disso acontecendo na rota. Então eu vou recortar daqui, volto na minha pasta features e vou criar um novo arquivo chamado api.typescript. Export const get GitHub user é igual assim. E aqui eu vou retornar só isso. Eu vou receber username e é uma string. E aqui eu vou utilizar o username. O comportamento não teve nada de diferente, a não ser que eu estou retornando só esse pedaço da informação sem ser no objeto user. Voltando aqui, eu vou retornar user, que vai ser igual a wait get
GitHub user e passarei params username. Ali o TypeScript está reclamando, pois o username pode ser undefined. Como que eu resolvo isso? Bom, eu volto na minha API e vou dizer que ele é opcional. Mas eu sei que ele é necessário para fazer esta chamada. Então, eu vou utilizar aquela biblioteca que eu instalei logo depois de criar o projeto, chamada tinyInvariant. Então, eu passo como primeiro parâmetro a informação que eu quero checar, e se essa verificação retornar falso por qualquer motivo, vai disparar automaticamente um erro com a mensagem que eu colocar no segundo parâmetro. Então, please provide a username as a string. Ok. Parece que está tudo certo, continua funcionando. Se eu colocar aqui username 2, there was an error. Invariant failed. Please provide an username as a string. Então, eu estou tratando este erro com uma única linha. Não precisei fazer nenhum if, não precisei de try-catch, não precisei de nada. Super limpo, preciso. Ok. Então, agora nós vamos entrar num outro ponto chamado gerenciamento de erros. Ou melhor, não vamos ainda. Eu ainda tenho mais um elemento para tratar, que é o próprio componente. Então, voltando aqui, eu vou criar GitHub Container TSX Export Function GitHub Container. Aí, eu preciso de props, porque eu tenho um usuário a exibir ali, porque o papel de ler as informações retornadas pelo loader é da rota. Então, a rota vai montar este componente, mas vai passar o user aqui. Então, eu removo isso daqui. GitHub Container Props User, que é do tipo user. E aqui, GitHub Container Props. Pronto. Agora o meu componente está tipado, bonitinho, e eu posso retornar aqui, remover tudo isso e GitHub Container. Se eu não passar as props, o TypeScript vai me dizer: este componente precisa de dados que não estão sendo fornecidos. Então, eu vou dizer user. Pronto, voltou a funcionar. Outra coisa que eu não mostrei é a questão do... Na verdade eu mostrei, mas eu não mostrei funcionando na interface. Ali eu tenho um segmento dinâmico da rota. Se eu passar qualquer outro usuário, eu tenho ali os dados do outro usuário. Por exemplo, Larry. Hello, Larry. Thomas. São nomes aleatórios. Com certeza, esse pessoal tudo criou a conta no GitHub quando o GitHub foi lançado, para ter conseguido uma conta no GitHub com o nome próprio. Quem será que é o Fábio? Com certeza não sou eu. Mas está lá. Fábio Vedovelli, velho Vedovas. Bom, tá ficando bem mais limpinho aqui e, contudo, separado dentro da sua própria casinha, né? Mas a gente ainda pode melhorar isso daqui. Eu volto dentro da minha Features GitHub, eu vou criar um arquivo TypeScript ali e export all from container API e types. Isso vai me permitir fazer isso aqui, ó. Às vezes isso enche o saco. Então, API e... Não, na verdade não é nem API, é get GitHub.
get GitHub user e eu já até tenho lá GitHub container e qual que é o outro? Loader data. Ótimo. Mais uma confusãozinha, mas no final tá tudo funcionando e olha só agora o meu arquivo de rotas, ele tá bem limpo, né? Para ficar um pouquinho melhor, um pouquinho mais explícito, eu vou voltar aqui All as API, só nesse daqui, e aí aqui eu vou importar aquele API, e aí aqui eu vou utilizar API get GitHub user. Por que eu fiz isso? Para ficar bem claro, quando você bater o olho, que isso aqui é uma API, ela está fazendo uma consulta externa, tá? Então é uma gentileza que eu estou fazendo com um desenvolvedor que venha para o futuro trabalhar nisso daqui, ou até eu mesmo daqui a alguns meses. É uma convenção que eu costumo utilizar e que dá bastante certo, tá? Você poderia colocar, ao invés de só API, poderia colocar GitHub API, para ficar ainda mais explícito, tá? Então, GitHub API, aqui a mesma coisa, e agora eu estou satisfeito com isso daqui. Legal. Então veja, vamos agora falar sobre gerenciamento de erros, Error Boundary. Então se eu passar ali algo que não existe, então username 2 não tem, tá? Ele vai me colocar uma mensagem de erro. Mas eu posso fazer um controle mais próximo do meu componente dessa mensagem de erro. Se eu exportar uma função chamada Error Boundary e essa função retornar, por exemplo, whoops e uma bomba, olha só que interessante, o gerenciamento de erro ele está sendo feito dentro da própria rota. Mas de onde estava vindo aquela mensagem anteriormente? Aí é que está. Se eu não tenho o método Error Boundary e o erro acontece, esse erro ele vai subindo na hierarquia de componentes até que ele chegue no Error Boundary no nível da aplicação, que está dentro do root.tsx, que foi aquele arquivo que eu removi os estilos indesejados. Então, aqui está o Error Boundary no nível da aplicação. Para provar para você, eu vou colocar outro P aqui e vou colocar um qualquer coisa ali. Olha só, ali está. Se eu voltar na minha rota e trouxer de volta o meu Error Boundary local, é ali que eu estou passando um feedback para o usuário que aconteceu algum problema. Mas, importante notar que a aplicação não quebra, ela continua funcionando. Vou dar um outro exemplo. Então, vou trazer aqui de volta. Lá no meu GitHub Container, eu vou colocar um HR, ela vai aparecer aqui embaixo, e ali colocarei um Outlet, que é um componente provido pelo próprio Remix. Nesse momento, não vai acontecer nada, mas eu vou criar uma rota chamada Repose, que nesse momento não existe. Então, eu venho aqui na pasta Routes, eu tenho esse arquivo nomeado, com essa sintaxe esquisita, esse nome esquisito, na verdade, que eu já expliquei para você o que é, e agora eu quero uma nested route, ou seja, uma rota que será carregada, cujo conteúdo será carregado dentro dessa. Então eu preciso criar uma pasta. Vou até copiar esse nome aqui. Uma pasta com o mesmo nome, tá? É muito importante isso. E ali eu vou criar repose.tsx. Muito bem. Aí, export default function, return h3 repose. Muito bem, olha o que eu tenho aqui. Opa, aqui. Repose, tá? Se eu voltar, não tenho nada ali. Então, ele vai montando, conforme você vai criando as rotas, ele vai montando os componentes aonde
você tem o outlet. Esse não é um conceito novo, tá? O View Router já tem isso há muitos anos e é um recurso muito útil. O que o pessoal do Remix fez foi levar isso a um outro nível com essa questão do Error Boundary. E também com a possibilidade de você carregar folhas de estilo por rota e por nested routes. Então, eu poderia carregar uma folha de estilo só para este componente aqui, outra só para este componente aqui, e quando eu navegasse para fora, a folha de estilo que estaria sendo utilizada pelo componente repose, ela seria descarregada da memória. Legal? Vamos continuar com essa questão do error handling. Então, volto na rota e vou copiar este loader, colocando igualzinho. Eu não pretendo usar nenhum dado disso daqui, tá? Eu pretendo só mostrar não é isso que eu quero, colabora comigo, eu quero um import, tá? Então, vou copiar também error boundary, from repose tsx. Não tenho nenhum erro, pois tudo está acontecendo conforme o planejado. Mas se eu utilizar uma propriedade que não existe... eu não estou na rota. Então, repose, from repose tsx. Então veja que eu tendo um error boundary dentro do meu componente, o erro acontece, mas ele fica restrito só àquele componente naquela rota. Se eu voltar aqui, tudo funcionando, tá? Se eu remover este error boundary, o erro aconteceu, mas aí o Remix não achou nada que pudesse dar um feedback visual para o usuário dentro do componente repose. Então o erro fez o bubble up, ele subiu. E aí ele foi capturado por quem? Pela rota de cima. Caso não tivesse, ele ficaria fazendo bubble até chegar no error boundary que está no componente root, tá? Então, eu acho que você já entendeu. E por aí vai. Então, deixe-me remover isso daqui, pois eu não preciso deles. Não preciso deste também. E aí eu vou só salvar como. Se eu quiser uma nova nested routes, por exemplo, para mostrar as issues, e aqui eu vou nomear como issues, aí eu posso fazer a navegação issues, repose, e nenhum deles. Super simples. A única coisa que precisa de um pouco de organização e organização mental é você se acostumar com esta nomenclatura aqui quando você tem segmentos dinâmicos. Muito bem. Então vamos começar agora a estilizar a nossa aplicação. Vamos fazer a instalação da Tailwind CSS para que a vida seja facilitada e para que eu possa utilizar um layout já pronto da Tailwind UI. É muito simples. Vamos no site do remix.run, ali em Docs, Command Q, eu vou procurar por Tailwind. Eles já colocaram tudo para a gente ali, ó. Então, eu vou copiar só esses daqui, pois eu utilizo yarn. Vou deixar instalando, voltando aqui. Preciso gerar um tailwind config.js, então eu vou só copiar esse daqui e manualmente, ali na raiz do projeto, eu colei. Eu não preciso mais do mode just in time, porque nesta semana foi lançada a Tailwind versão 3 e o Just in Time já é o compilador padrão da Tailwind. Então eu posso remover o purge. Eu não preciso mais, tá? E agora é content. Então é o seguinte, o compilador da Tailwind ele vai procurar dentro de app todos os arquivos que tenham TS ou TSX.
e aí vai gerar o arquivo CSS da Tailwind com as classes utilitárias que eu utilizei dentro desse esquema de pastas aqui. Tá legal? E de Tailwind de configuração é só o que eu preciso. Esse daqui eu vou pular, pois a gente vai copiar estes daqui. Então, voltando no package.json, eu vou substituir estes dois scripts por esses daqui. Subindo um pouco. Lá no root, lá no alto, eu farei o seguinte. Então, o compilador da Tailwind vai gerar um Tailwind CSS na pasta app, e aí eu vou utilizar uma função links. Essa função, ela é uma convenção do remix, tá? Assim como é loader, assim como é error boundary, você não pode mudar esses nomes, você não pode utilizar um nome diferente, pois seguindo essas convenções você não precisa fazer configuração. Isso é um conceito que foi popularizado pelo Ruby on Rails lá em 2004, que é Convention over Configuration. Significa que se você seguir a convenção do framework, você não precisa se preocupar em fazer configurações, pois ele já sabe o que fazer neste caso. Quando ele encontrar o método links, ele vai pegar o que está dentro deste array e colocar ali dentro da tag head como uma inclusão de folha de estilo, tá? Muito bem, feito isso, eu vou criar dentro de styles, esses de baixo eu não preciso, só esse daqui. Então volto aqui. Eu até apaguei a pasta styles, eu vou criar de novo. Styles e tailwind.css. Esse aqui é o arquivo fonte, é o arquivo de entrada. O arquivo que será gerado pela Tailwind CSS ficará na pasta app, junto com root. Ok? E por fim, eles recomendam que se coloque app tailwind no git ignore. Feito. E eu acho que só. Então, eu vou parar a execução. Vou rodar novamente. Ainda não gerou. Ah, sim. Eu sei que existe algo a ser melhorado aqui. Então, aqui eu preciso dizer o seguinte. app/styles. Deixe-me ver. Vou rodar novamente. Aparentemente está tudo funcionando. Eu tenho Tailwind CSS? Tenho, tá aqui. Olha só que legal. Foi gerado automaticamente. E aí, voltando aqui, veja que os estilos mudaram. Na verdade, não tinha nenhum estilo e agora ele passou a aplicar estilos. E com isso eu sei que a Tailwind foi instalada corretamente e eu posso começar a utilizar as classes. Vou aproveitar que eu estou com a mão na massa e vou remover tudo que é específico do remix. Então, eu volto aqui no root. Eu vou pegar o layout. E eu quero remover o layout. Não preciso dele. Então, na verdade, eu quero selecionar todos. A tag de fechamento também. Document, ok. O layout eu não preciso. Remix logo também não. Salvei. Tá lá. Só tem coisa minha ali dentro. Se eu continuar com a navegação, na verdade é repos e issues. Ok. E aí, aproveitando que eu estou aqui, só para a gente dar uma olhada neste componente document, veja que ele não está sendo exportado, então ele só pode ser utilizado dentro desse arquivo root e ele serve para envolver a sua aplicação, né, as suas rotas, com o HTML, head, body e assim por diante. Tá?
aí aqui, esse componente meta provido pelo remix, ele vai ser preenchido com tudo que você retornar de um método chamado meta dentro das suas rotas. A mesma coisa vale para links, já mencionei isso, e scripts, tá? Todos eles estão importados aqui e tudo vindo do remix. Vou tirar algo que não estamos utilizando e por enquanto chega desse root. Ok, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Eu acho que agora que eu instalei a Tailwind, já temos condições de ir até o site da Tailwind UI e buscar um layout para que a gente coloque aqui. Mas eu quero tirar uma prova aqui antes. Deixe-me voltar até Issues, ou melhor, aqui, Error Boundary. Deixe-me ver se... Agora eu já estou indo para um terreno inexplorado, tá? 404. Vamos ver se é isso mesmo. Então, se eu passar uma rota que não existe... Não é isso não. Eu imaginei que este Cat Boundary ia me retornar um 404, mas ele ia me retornar aqui. Na verdade, não é o que está acontecendo. Mais para frente, no decorrer da série, eu vou explorar isso daí e aí eu volto para trazer para você como é que faz essa parte. Muito bem, posso retirar aqui uma experiência mal sucedida. Então, eu vou mudar para o meu perfil Vedoveli e Tailwind UI, pois eu já estou logado com a minha conta. Page Examples. E o exemplo que eu gostaria de usar para esta série é esse daqui, pois ele é perfeito para mostrar dados que vêm da API do GitHub. Por exemplo, aqui eu já tenho tudo pronto para mostrar os dados do usuário. Aqui, tudo pronto para mostrar os repositórios do usuário. E quando um dos repositórios for selecionado, eu já tenho como mostrar aqui todos os commits. Então, perfeito, é o que eu vou utilizar. Bom, eu vou copiar o código fonte, eu poderia ver o código aqui. A Tailwind UI, ela faz uso da Headless UI e do Hero Icons para poder montar as interfaces e já está tudo pronto como um componente React. Então já está assim, 100% pronto para uso. Beleza, vamos voltar no container. Vou colar ali embaixo e seguir algumas instruções, pois eu tenho que instalar alguma coisa. Vamos lá para cima. Ok. Ele precisa de um plugin chamado Forms. Então, enquanto ele instala, eu já vou copiar esta instrução aqui, vou na Tailwind Config, em Plugins, coloquei ali. Ok, posso tirar esse comentário. Outra coisa que ele diz é que eu preciso adicionar algumas classes no HTML e no Body. Então eu vou no Root, em Document, e no HTML, aqui. Então, class name h full e body h full também. Eu não vou conseguir terminar esta implementação ainda neste vídeo, mas nós vamos continuar exatamente desse ponto a partir do próximo, tá bom? E deixa eu ver se dá tempo de fazer mais alguma coisa. Não dá tempo para nada. Eu poderia instalar estes daqui, mas eu já vou deixar até selecionado, porque é exatamente o que nós vamos fazer no próximo vídeo. E enquanto isso, a gente aguarda a musiquinha de final de vídeo.